Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela participação em mais um TrígonoCast de resultados aqui da Trígono Capital. O resultado de julho de 2023, né? Foi um mês de férias, um mês com alguns acontecimentos relevantes, né? A gente teve aí... E isso vem, essa discussão vem, cada ano tem, sobre teto da dívida, né, alongamento, aumento do teto da dívida americana, ameaçando parar os Estados Unidos, aquele debate caloroso entre republicanos e democratas. Mais uma vez a gente viu isso e mais uma vez não deu em nada, mais uma vez resolveram, né? Foi um mês em que o Banco Central americano também manteve taxa de juros, né, resolveu segurar para avaliar o que ia acontecer, e aqui o Banco Central brasileiro também manteve taxa de juros, deixando todo mundo enraivecido. A Bolsa subiu 3 e pouco por cento, mas o mercado não gostou, né, de manter um juro alto, né, uma inflação que vem cedendo e um juro real tão alto. E um outro acontecimento também foi, a gente está vendo agora um pouco em agosto também, dados ruins da China, né? A China desacelerando mais do que o previsto, e o mercado acaba, pela experiência, né? No começo não gosta do número, mas depois sabe que o governo vai lá colocar incentivo, e aí se anima quando vem um número fraco, então assim, inverte um pouco a lógica, né, Pedro? Quer comentar um pouco aí de julho, antes de a gente entrar aí dos fundos, antes de a gente entrar nos produtos? Não, perfeito, Fred. Acho que foi um mês com o mercado em compasso de espera, sem muitas novidades. E se puder adicionar, acho que a questão da reforma tributária aqui também, que foi debatido, mas ainda sem nenhuma definição. É muito cedo para a gente saber quais setores vão realmente ser beneficiados, outros mais prejudicados. A princípio, a indústria seria um desses beneficiados, que para a gente seria muito bom. Então, assim, foi um mês de férias mesmo, então a espera da temporada de balanço que se iniciou agora no final de julho, e a gente aí já está acompanhando os resultados das investidas e vamos ter muitas novidades aí. Então, como diz o Silvio Santos, né, não percam as lives de resultados da safra de balanço do segundo trimestre do ano, vem coisa boa por aí, sempre a equipe destrinchando no detalhe os resultados das nossas principais empresas. Vamos começar então um pouco falando aqui das principais variações aí do mês, né? Para Trígono, você teve PetroRecôncavo subindo 20% no mês, a Cristal, Tronox, né, subindo 18%. Aliás, esse é uma empresa que tinha caído muito, esse ano vem muito forte, né? E a Jalles, uma posição relativamente nova na gestora, também performando bastante. Se puder dar para a gente um pano de fundo aí dessas três empresas? Não, perfeito. Então, acho que começando pela PetroRecôncavo, ela foi uma posição que sofreu muito nos últimos meses com as notícias, né, que ela não conseguiria adquirir o Polo Bahia Terra da Petrobras, e isso realmente não andou, só que para a gente aqui, isso, vamos dizer assim, não afetava a nossa avaliação. O que interessa para a gente é o que a PetroRecôncavo já tem. Lógico que seria uma excelente aquisição, mas a empresa tem muito a entregar, e ela tem entregado. Então, ela acabou que beneficiou um pouco da alta do Brent, que a gente viu em julho, isso passou de $75 para 85. Novos contratos de gás, que é um grande diferencial da PetroRecôncavo em relação às outras junior oils. São contratos bem resilientes que defendem um pouco essa oscilação dos preços do Brent no curto prazo, traz uma recorrência muito boa e uma produção sólida, cada vez aumenta um pouquinho a cada mês, 2% a mais. Isso é muito importante na estratégia deles de internalizar todas as máquinas, as sondas de perfuração e não depender de terceiros. Então, é um pouco desse modelo de negócio, tem essa diferença em relação às outras junior oils. A Tronox, acho que não tivemos muitos fatos novos, né? Eu acho que o principal tema que tem pautado esse ano é a retomada, né? A expectativa de retomar esse fornecimento de ácido sulfúrico que pressionou muito os custos. O papel veio de 100 para 30, se não for a memória, por conta desse problema com ácido sulfúrico. Exato. Então, e agora está voltando perto dos 70. Agora não, estamos em 44, mas a gente então, espera que chega nos 70, então. Mas pagou muitos dividendos, redução de capital, então isso para o acionista foi quase 4,50 por ação, com uma ação hoje que, como você 10 comentou... 10 yield praticamente. Chegou a 15% de yield se a gente for olhar os preços do início do ano. E sem contar que os preços do ácido sulfúrico estão cada vez mais baixos. Então, a pressão de custos que a gente viu ano passado, aos poucos vão aliviando.
Isso ajuda muito o papel. E quanto a Jalles, eu acho que é uma posição nova que a gente tem construído aí ao longo dos últimos meses. Então a gente já tem trazido aqui nas lives mensais, semanais, e assim, é uma empresa que tem muito a entregar, tem muito crescimento para entregar, e anunciou a construção de uma nova planta de açúcar na Santa Vitória, soltou um guidance expressivo, e acaba que vai se beneficiar bastante desses preços de açúcar no momento atual, apesar do etanol no curto prazo pressionar um pouco. Então a gente segue super animado com todas as posições, né? Assim, não tem uma preferida, mas aos poucos elas vão entregando dentro do possível. Eu acho interessante, uma vez eu conversei com o Werner e falei, Werner, se na expectativa aí de compor, começar a baixar juro, você não acha que a gente deveria ter uma carteira um pouco mais cíclica, né? Porque o mercado vai andar, né, com a perspectiva, né, de redução, muito antes do Banco Central começar a reduzir o juro. E ele, como sempre, um cara há 40 anos de mercado, falou que o primeiro horizonte são 3 anos. Né? Então, ele nunca vai tomar uma posição de puxar a vela para um lado para o outro, porque o vento vai soprar para um lado para o outro. Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, esse oba-oba, ele acaba com a publicação dos resultados. Então, não é porque o juro começa a cair ou tem expectativa de cair que vai melhorar os resultados de empresas aéreas. Por exemplo, a gente viu a Azul caindo quase 20% no mês, a Gol caindo quase 30% no mês. Né? E não foi só alta de petróleo, não. Né? Foi muito resultado que o mercado, né? na hora que você começa a perspectiva de baixa de juro, começa a comprar tudo que é cíclico, né? ou porque está alavancado, ou porque o business é ciclo mesmo, como shopping center, como varejo, né, como empresa aérea, e na hora que o cara começa a mostrar o balanço, aí o resultado, né, o mercado devolve, né, porque não dá para você ter um papel que às vezes chega, eu lembro, Magazine Luiza foi precificada acima de 300 vezes o lucro dela, né, com o oba-oba que teve aí algum tempo atrás. Então, isso é relevante aqui para os nossos earnings season, que costuma ter surpresas positivas e mostra que as empresas estão descontadas, né? PIs a níveis muito saudáveis, né? Yields de dividendos muito saudáveis. Então, o que importa são realmente os fundamentos e não a gente ficar correndo atrás do baoba. Esse é um dos principais motivos que, se você olhar no ano de 2023, o flagship está atrás do índice small cap, né? Quase 10% atrás do índice small cap, e na hora que você abre as janelas aí para frente, né? Ele empata em 12 meses, 24 já abre 24%, 36%. Em 36 meses já abre 100%. 36 meses é a janela que o Werner fala, vocês falam, e é a janela que a gente quer ser cobrado. Está 100% acima do índice. Agora, no curto prazo, aí, no ano, perdendo quase 10% por conta desse oba-oba cíclico que o mercado, né, partiu com essa retórica durante o primeiro semestre, acabou afetando bastante a diferença, né, porque a gente não tem papel cíclico. Como a gente vai ver agora no mês de julho, né, primeiro ponto, a indústria, o índice small caps ele tem pouca exposição ao industrials, né? A gente tem quase metade da carteira do flagship exposta a industrials e a gente gerou alfa aí por conta dessa exposição, né? Se quiser comentar um pouquinho aí de Schultz, acho que vale a pena. Perfeito. A Schultz eu acho que é um caso que mostra muito a nossa cabeça de investimento, que sai um pouco fora do que o mercado procura, e uma empresa assim de primeira linha, automação, eficiência, uma indústria 4.0 basicamente. E acho que se a gente puder resumir esse desempenho da Schultz, não só no mês de julho, mas nos últimos meses, é o que foi plantado lá atrás, que estão colhendo agora. Então tem uma expectativa boa de resultado. Na verdade, ela já soltou os resultados no início de agosto, então foram assim, mais uma vez, resultados muito acima do que o mercado esperava, mesmo com o mercado desafiador, produção de caminhões caindo 30% e ela conseguindo aí um crescimento de receita em 3% com melhores margens e uma geração de caixa fora da curva, uma empresa que saiu no segundo TRI de 22 com uma dívida líquida de quase 400 milhões, agora tem uma dívida líquida de 50 milhões, mesmo com esse mercado muito desafiador. Então, isso mostra um pouco da nossa cabeça, que a gente é agnóstico a benchmark, isso aí não tem nos benches, e a gente busca essas joias, né? Busca essas joias, né? E aí, às vezes, a gente fica um pouco na frente de uma situação como essa que Construção Civil, ele tem um peso de 15 no índice, né? Houve o oba-oba cíclico, né, no mês de julho, a gente não tem essa posição, né, no flag, e a gente acabou tendo aí uma Cyrela subindo 18%,
né, com expectativa do início de redução do juro, e aí a construção civil sobe, né, como se fosse mudar alguma coisa, e aí devolve na publicação dos resultados, porque o resultado não condiz com a valorização anterior. Né? Então, a gente vai ver isso acontecendo ainda. Tem papéis como as ARS que já estão devolvendo na frente. O Delphos Income foi um fundo que rendeu 1% no mês, também perdeu do IDIV, perdeu 1,7% do IDIV. Ele no ano está praticamente empatado. E, de novo, 36 meses, 116% acima do índice de dividendos. Né? Se você olhar tanto o flagship como o Delphos, a gente fechou julho no all-time high, maior cota. Né? Dos últimos 2 anos não foram anos fáceis. Eu acho que para ninguém no mercado foi fácil, a não ser para os rentistas, né? Mas a turma de renda variável sofreu muito. A gente teve aí uma performance muito interessante e de muito sucesso e conseguir manter, né, a cota dentro de um range saudável, né? Não houve perda de cota, mas a gente recuperou aí agora hoje a cota de julho, tanto do Flag como do Delphos, é a maior cota desde o início do fundo. Né? Primeiro ponto que chama a atenção aqui é o Metals and Mining, mineração e siderurgia, que o índice de dividendos tem praticamente o mesmo peso que a gente tem no Delphos. Aí a gente, só que como você sempre fala, a gente agnóstica benchmark. Então, as empresas de mineração e metalurgia que estão no IDIV não são as mesmas que estão no Delphos. E a gente tomou aí 1,7 de alfa negativo, principalmente por conta aí da Gerdau, que não tem nesse fundo, né? E isso acabou prejudicando. Conta um pouco isso, até porque ontem eu participei do comitê e vi que agora a Gerdau começa a fazer parte das carteiras. E como é um papel bastante líquido, a gente pode comentar um pouquinho. Exato, acho que esse bom humor com o mercado na Gerdau é um mercado americano aquecido, como você comentou, por mais que sempre falam recessão à vista ou não, mas não é o que a gente tem visto até o momento. Tem sido um mercado bem sólido e a Gerdau se beneficia disso por ter essa exposição no mercado norte-americano que outros concorrentes aqui no Brasil não têm, e menores preços de sucata. Então, e todo esse bom humor do mercado acaba que ajuda a levar essas posições mais líquidas primeiro. E depois vem aquelas que tem uma liquidez boa também, mas que não está ali na frente, na prateleira para o mercado, que depois que o mercado vai olhar, só que a gente já chegou na frente. Então, assim, isso foi um pouco essa diferença, e o que mostra muito essa questão, né, que a gente, como não segue os benchmarks, às vezes tem esses descolamentos. Às vezes colocam a gente no mesmo pote, as nossas empresas apanham do mesmo jeito, mas às vezes fica para trás. Só que com essa temporada de resultados chegando aí, a gente acha que isso vai convergir para uma normalidade e racionalidade. Mas assim, é uma baita empresa e que acabou aí tirando um pouco do nosso alfa do mês. Vamos lá, temos aí a parte de concessão de energia. O IDIV tem quase um pouco mais de um terço do índice em concessão de energia, a gente não tem. E aí foi basicamente uma geração de alfa, dado que essa VBBR caiu aí. Conta um pouco dessa queda dessa VBBR. É a Vibra, né? A antiga BR distribuidora. Então, acho que basicamente teve rumores sobre uma especulação de recompra do controle por parte da Petrobras. Foi uma queda assim, não tão relevante, e outros nomes também ajudaram essa queda, né? Por ser um índice muito concentrado em concessão de energia, como a gente viu aí, 35%, acabou que ficou um pouco para trás e acabou que nos ajudou nesse alfa. Muito bom. Vamos lá, o Verbier, né, seu fundo contra o Bovespa, ele perdeu um pouco do índice também, perdeu 1,8% do índice em julho, mas de novo, quando a gente bate 36 meses, né, quase 100% de diferença do índice em Bovespa. Outro fundo que fechou julho no all-time high, você vê aí bem pelo gráfico, ele andou de lado desde junho de 2021, praticamente, andando de lado, sobe e desce, com os ruídos de mercado, e fechando o mês aí no all-time high. Vamos ver o que pegou essa diferença. Acho que principal, uma parte de comércio, ter peso pequeno no Ibovespa e pequeno no Verbier, mas provavelmente deve ser algum papel aqui como que teve aí um benefício para a gente, como o WLMM, que é uma empresa que são as concessionárias de caminhões de Scania, né? Quiser comentar um pouco?
Não, isso, perfeito. Então, a gente tem visto nos dados da Fenabrave uma melhora das vendas de caminhões em relação a junho, mesmo que bem lentamente. Foi um setor que foi muito impactado nesse primeiro semestre, justamente pela mudança dos motores Euro 5 para Euro 6. E a Scania, como ela não trabalha com estoques, ela não parou as fábricas como outras concessionárias de caminhões. Então, isso para as concessionárias da Scania, a nosso ver, é positivo. Então, e a WLM ela fez um bom estoque nos últimos meses e ela deve estar se desmobilizando esse estoque agora a partir disso, fazendo uma excelente geração de caixa. E assim, então, mais uma vez, é um nome além do óbvio que muita gente nem sabe que está listado. Wilson Lemos de Moraes, né? A antiga Supergasbras. Exatamente. Empresa que às vezes as pessoas nem sabem que é uma empresa listada, né? Tem uma aí a parte de óleo e gás, né? Que a gente não tem no Verbier e ela tem quase 15% do índice, 14% do índice Bovespa, e aí eu não preciso nem abrir para saber que foi Petrobras aí que subiu. Aumento de preço de petróleo, né? Um pouco da tensão da guerra, e aí... Política de dividendos, sim, que reajustaram. Isso, então isso foi acho que o mercado estava preocupado com isso, teve um alívio, aí isso fez o papel subir. Aliás, Petro sobe muito esse ano, né? Isso. Vamos lá. Nosso fundo previdenciário, o Trígono Capital 100, ele também, ele praticamente empatou com o índice Bovespa, né? Subiu 2,8%. E, de novo, em 36 meses, ele dá 80% a mais do que o índice Bovespa. Vamos ver um pouco de onde veio esse alfa, positivo ou negativo. Aqui é a parte de consumo. A gente tem um peso maior do que o índice Bovespa. E a gente fala aqui, basicamente, de Irani, que é uma empresa de papel e celulose, não é? E acho que esse bom desempenho também já vem de vários movimentos estratégicos que a empresa fez nos últimos anos. E, inclusive, já soltou os resultados que vieram acima do consenso esperado pelo mercado. E a Irani ela divulgou também um ganho tributário no final de junho. Isso acabou refletindo ao longo de julho de 230 milhões e metade disso vai basicamente via dividendo. Então, o mercado acenou muito positivamente para isso, além do startup da caldeira de recuperação de resíduos, que é basicamente o licor negro ali, que ela vai praticamente se tornar autossuficiente em energia. Então, deve ter ganhos de margens a partir de agora. Isso vai sendo uma melhora feita gradualmente ao longo dos próximos trimestres. Então, o mercado já meio que está antecipando toda essa melhoria que a gente pode enxergar aí pelos próximos trimestres, principalmente ano que vem. Vamos lá, falar um pouco de serviços financeiros, né? Esse foi um alfa praticamente 0,3 a gente deixou de ganhar por conta do peso grande de Bovespa, tem um quarto do índice em bancos, praticamente. E aí houve aí o BPAC, o Banco Pactual, o BTG Pactual, subindo muito no mês. A gente não tem esse papel e aí deixou o dinheiro na mesa. Agradeço vocês aí, né? O Pedro, a nossa participação. Lembrando a todos aí, os nossos ouvintes, da quantidade de informativos periódicos que a Trígono fornece ao mercado, não só o informativo diário, tem umas lives semanais, Trígono Casts mensais, né, como esse aqui de resultados, e outros que fala das resenhas, as lâminas mensais e a newsletter, né, que vocês escrevem aí muito todo mês, né, com muito detalhe, muita riqueza para os nossos investidores. Então, muito obrigado aí pela participação aí com a gente nesse mais um Trígono Cast de Resultados. Obrigado, Pedro. Muito obrigado.